Vocês devem ter discutido isso aí, e eu vou ler aqui a visão do autor do texto, Sergei Gruzinski, que... olha, eu vou falar errado, mas eu não lembro. Ele é do leste europeu e está radicado no México. O México é o ponto de pesquisa dele, de reflexão. É um cara, na minha visão, completamente brilhante e que faz a história de uma forma fragmentar, né? Essa coisa de pegar um trechinho, comparar de Cristóvão Colombo a um filme que jogava para o futuro, mas sem a preocupação de preencher cada coisa. Ele vai meio arrumando as coisas assim, né? Pega um flash. Tá? Olha só. Cadê a parte do Blade Runner? Aqui. Em Los Angeles, em 2019, os replicantes são caçados sob o argumento de que esses escravos androides são desumanos. Assim como 5 séculos antes, os conquistadores escravizaram e massacraram os índios, pretextando que eles não têm alma. E negros também, né? Lembra da história aqui no Brasil, que depois reconhece a alma de um e não do outro, né? Aquela história toda. Então ele já está lançando aqui. Quem é o replicante? São pessoas que estão ali abaixo de um determinado grupo. Quem não está nos 3%. Exatamente, por isso que eu falei que é muito importante. Talvez essa história de que eles são androides e que não sei o que lá seja só um pretexto para eles acabarem matando as outras pessoas, os inferiores a eles, mas tipo assim, não tem valor, é androide, mas na verdade são pessoas. Não tenho nenhuma dúvida. As verdadeiras pessoas são os replicantes. Olha só, aí ele segue aqui. Mas o essencial não é isso. Vamos encontrá-lo na metrópolis titanesca de Blade Runner, imunda, pegajosa e atulhada, com culturas misturadas e contaminadas, captada como uma das realizações distantes de uma história iniciada em 1492, com Cristóvão Colombo. Esse mundo da imagem e do espetáculo é mais do que nunca um mundo híbrido do sincretismo e da mistura, da confusão de raças e línguas, como já era na Nova Espanha. O que ele está dizendo aqui? Que esse mundo, e aí, vocês que viram aí as imagens dessa cidade, repararam que tinha umas pirâmides. Que pirâmides eram aquelas? Pirâmides do Sol, a pirâmide maia do Sol. Não tem dúvida. Ele está falando, essa cidade moderna é exatamente os povos indígenas que foram também tomados como replicantes. E aqui ele está na América Central, mas a gente pode tranquilamente... Central não, América do Norte. A México é a América do Norte. É erro crasso, mas é porque a gente associa muito mais o México à Central do que o Norte é dos Estados Unidos, né? Já está reservado. Mas aqui para a questão dos negros, né? que também não eram gente, eram androides, eram seres para trabalhar, eram corpos sem nome, sem história. E aí que a metrópole que está ali no futuro não é outra coisa senão a colonização. Esses diversos povos trazidos para cá e colocados juntos. E esse movimento que a gente vê hoje... São as novas formas de colonização. As Américas foi o ensaio. A colonização da América foi o laboratório para chegar onde a gente está. Não é isso? Uhum. Pois é, pesado, hein? Agora, ele vai falar aqui a questão da imagem. Como foi que a América foi massificada e colocada para caminhar num sentido único, esse sentido colonizador? Ele vai dizer que foi a cultura da imagem. E aí que a gente vai ter que lidar com as imagens, aquelas que a gente tornou grandes obras sagradas. E ele vai pensar muito na Virgem de Guadalupe, no México. Pode pensar na Nossa Senhora Aparecida no Brasil, pode pensar na Virgem de Luján, na Argentina. Em todos esses momentos, várias imagens apareceram, foram reproduzidas à torto e à direito e criaram contextos únicos, né? Centralizaram sentidos. Se são sagradas ou não, eu não sei. Mas o fato de que a cultura do colonizador
veio à tona através dessas imagens, me parece difícil de negar. Então a gente conclui que as imagens ela vêm com o propósito da colonização. A cultura da imagem. Fechou. Vamos ver aqui, eu vou mandar aí para vocês a imagem da Virgem de Guadalupe. A Virgem de Guadalupe, a história é a seguinte, o indígena, se não me engano chama Pedro, viu e a Virgem falou que queria falar com o bispo que viu e que ia passar os seus mandamentos ali, né? E aí ele vai lá e volta para o bispo e o bispo fala, não, você não viu nada, não, vi. Não, você não viu. Vi. Então você vai ter que ter uma prova que você viu, porque... E aí ele volta para a mata, onde ele encontrou a Virgem, e da visão da Virgem, ele faz uma tapeçaria que tem a Virgem de Guadalupe. E aí ele mostra como era impossível que ele pudesse conhecer a Virgem, visto que, isso não é história, ele era um indígena que não tinha contato com aquela cultura, e nem com aquela forma de arte da tapeçaria, entendeu-se que é um milagre, entendeu-se que é um milagre que estava ali. E aí teve mais umas idas e vindas. Mas a chave desse milagre, tá aí nessas imagens que a galera está vendo, foi uma chave posterior. Quando posteriormente, agora há pouco, foram tratar, né, porque como todo objeto sagrado é visto por um lado e por outro, quando eles olharam puxaram nos os olhos. O que viram nos olhos? tinha umas pessoinhas dentro dos olhos dela. As pessoas, o índio e os seus que foram lá ver, que viram aí arrepia. Eu já ia falar assim, não, olha que eu esperei por arrepiado. Mas faz de conta que a gente é cético, porque a gente não acredita nessas coisas. Vê as imagens aí, vê as imagens. E olhe bem nos olhos. E eu quero que vocês discutam o papel dessa imagem e das imagens para a criação de uma unidade colonial, uma massa colonial talvez, não sei. Discute aí, porque isso tem a ver com a gente.